Olá, sou Eliane, professora da Escola Virgínios da Gama e Melo, ensino artes visuais. E hoje eu trago para vocês um pouco da história de Van Gogh. Van Gogh nasceu em 1853. Ele teve uma infância muito feliz ao lado do seu irmão Theo, que era seu irmão mais novo. Eles brincaram muito, mas quando Van Gogh tinha 16 anos, ele foi trabalhar com o tio. Primeiro, o tio dele tinha lojas espalhadas pela Europa, lojas que vendia pintura, vendia quadros de vários artistas, de todos os artistas possíveis. E Van Gogh trabalhou em Haia, trabalhou em Paris, trabalhou em Londres. Só que ele não se adaptou muito a esse tipo de trabalho. Van Gogh era uma pessoa muito perfeccionista e ele queria fazer um trabalho que o fizesse feliz e que ajudasse as outras pessoas. E com o tempo ele acabou saindo das lojas do tio e foi tentar outras profissões. Ele tentou ser vendedor de livro, não conseguiu. Ele tentou ser professor, também não se adaptou. Por fim, ele concluiu que, como seu pai era pastor, ele teria algum talento para ser pastor, pois ele gostava muito da palavra do Cristo, ele seguia o Evangelho de Jesus. Então ele decidiu que iria entrar na universidade para ser pastor. Mas ele não conseguiu passar no vestibular de teologia. Ele tinha muitas deficiências porque largou o estudo cedo. Olha a importância do estudo, né? Largou o estudo cedo e ele tinha muitas deficiências. Ele não compreendia muito bem o grego nem o latim e não conseguiu passar. Mas onde ele estava, na Holanda, tinha um curso para missionário evangélico. E ele resolveu fazer esse curso, era um curso rápido. Ele fez esse curso, passou e pediu para ser indicado para o Borinage. O Borinage era uma região da Bélgica que tinha minas de carvão. E para onde ele foi indicado, tinha uma vila de operários da mina de carvão. Chegando nesse local, ele sentiu muito a miséria, ele percebeu a miséria que existia nesse lugar. Era século XIX, a segunda metade do século XIX. Então, o operário ele não tinha direitos trabalhistas, ele não tinha, muitas vezes ele não tinha salários dignos. Esse local onde Van Gogh foi trabalhar não tinha estrutura, não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha nada para assistência daquelas pessoas. Então, Van Gogh conheceu o local onde eles trabalhavam, as cavernas onde eles extraíam o carvão. O carvão, nessa época, era o combustível que a gente chama hoje de fóssil, o combustível que polui, o carvão, o petróleo, que polui muito mais do que o combustível natural, como a energia eólica que vem do vento. Então, ele conheceu o interior, as entranhas desta mina de carvão e viu que esses operários estavam em condições horríveis. Ele conheceu as casas, viu que muitos não tinham comida, que muitos não tinham agasalho. E ele tinha uma alma muito humana e começou a ceder suas coisas. Ele primeiro deu o seu colchão para uma pessoa que estava doente, não tinha onde dormir, passou a dormir na palha. Distribuiu agasalhos com as pessoas. E um dia teve um acidente muito grave nessa mina de carvão. E Van Gogh, naquele desespero, sabendo que não tinha um médico para atender aquelas pessoas, retalhou os seus lençóis, fez retalhos de seus lençóis para poder enfaixar o ferimento daquelas pessoas. Ele deu assistência àquelas pessoas, ele comprava comida com seu dinheiro. Contudo, a congregação ao qual ele era afiliado soube desse comportamento e o demitiu por excesso de zelo. A função dele era pregar a palavra de Deus e não assistir aquelas pessoas financeiramente ou de qualquer outra maneira. Van Gogh foi demitido, ficou um pouco abalado, mas continuou no Borinage. Desde sua infância, Theo, seu irmão, o seu grande companheiro, sempre dizia que ele devia ser pintor. E nesse período ele começou a pintar, começou a desenhar. Passou a fazer vários desenhos e ficou lá no Borinage desenhando. E Theo, como era muito amigo dele, muito próximo dele, resolveu visitá-lo. Chegando lá, Theo reparou que Van Gogh estava desenhando e tendo uma evolução. O desenho dele estava, apesar de ter um aspecto meio bruto, ele estava se tornando um desenho interessante, tinha um aspecto interessante. E ele, vendo aquilo, pensou, poxa,
meu irmão, eu sempre quis que ele fosse pintor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou financiar essa parte dele. Ele vai ficar estudando e eu vou dar um dinheiro para ele, uma mesada. Podemos dizer um salário, porque ele dava esse dinheiro para Van Gogh e Van Gogh enviava tudo que ele fazia, todos os desenhos que ele fazia, enviava para Theo. Van Gogh ficou mais um tempo no Belinagem e depois voltou para sua terra natal, a Holanda. E ficou na casa do pai desenhando, desenhou várias camponeses, desenhou paisagens e começou a pintar. Uma das primeiras pinturas que ele fez são os comedores de batata. Essa pintura representa uma família de camponeses que plantavam batata e comiam essencialmente batata. Eram amigos de Van Gogh e pousaram para Van Gogh. É uma pintura que tem cores escuras, cores que próximas assim do preto, do cinza, do marrom. Não é uma pintura com cores claras. E Van Gogh, depois de pintar várias paisagens, pintar vários camponeses, ele decidiu que queria ir para Paris. Theo morava em Paris. E ele ia para Paris porque, nesta época, Paris era a meca da arte. Era o local onde todo mundo queria vender arte ia morar. Então, Van Gogh foi para Paris. Quando chegou em Paris, ele reparou que os pintores de Paris estavam fazendo uma pintura clara. Uma pintura que trabalhava com as cores primárias, com as cores secundárias e as cores terciárias, formando contrastes, como a gente pode ver aqui. 2 girassóis. Essa era uma flor que o Van Gogh gostava muito, ele pintou muitos girassóis. Então aqui a gente vê vários tons de azul e o laranja, o amarelo alaranjado. O laranja é a cor complementar do azul. O que significa dizer isso? Que quando você aproxima essas duas cores, as duas tornam-se brilhosas, elas ficam mais bonitas uma próxima da outra. E essa é a técnica da cor complementar, que cria contrastes entre as duas cores, ressaltando a beleza das duas cores. E ele começou a pintar em Paris dessa maneira, pintar pinturas claras. A gente vê aqui casa com girassóis. Olha como ele gostava dos girassóis. Então a gente vê também que ele continua, olha, o laranja avermelhado perto do verde, os telhados avermelhados, o azul perto do laranja, os telhados são laranjas avermelhados. Então, essa combinação faz a cor tanto contrastar com azul quanto com verde. Então, ele estava trabalhando a teoria moderna da cor, que todos os seus companheiros do período, que era Paul Cézanne, Paul Gauguin, estavam trabalhando. Esses pintores, Paul Cézanne, Paul Gauguin e Van Gogh, são os principais pintores da arte moderna. Eles que vão dar o ritmo da arte moderna no século XX. E Van Gogh começou a entrar nesse ritmo moderno. Van Gogh gostava muito também da arte japonesa. Ele colecionava gravuras japonesas. A arte japonesa já usava essa técnica da cor contrastante antes da Europa. A gente vê nessa figura japonesa, nessa gravura japonesa que Van Gogh reproduziu, pintou, a gente vê todos esses contrastes que estavam aparecendo na obra de Van Gogh. O vermelho junto do verde, o vermelho próximo do verde, o azul próximo do amarelo. Então a gente vê essa técnica das cores contrastantes, contrastando as primárias, as secundárias e as terciárias. E Van Gogh, nesse período, concluiu que sua função, sua missão em Paris tinha acabado. Ele não tinha mais o que fazer em Paris, ele tinha conquistado a cor, conquistado a técnica moderna em Paris. E ele resolveu que tinha que ir para um lugar onde o sol resplandecia, onde o sol era mais brilhante, mais forte e onde essas cores iriam ser melhor ressaltadas. Ele conversou com Theo, reparou que Theo ainda guardava os seus quadros dentro de casa, dentro do apartamento de Theo, e agora tinha muito mais. Quando ele chegou, os quadros estavam encostados na parede, estavam em cima dos sofás, mas agora, depois que ele tinha pintado mais de 200 quadros em Paris, esses quadros já estavam embaixo do armário, já estavam embaixo do sofá da sala, então ocupavam toda a casa de Theo. E também as cartas de Van Gogh estavam sendo guardadas. E ele questionou Theo, por que você não põe meus quadros à venda? Theo explicou para ele que ainda não era o tempo, que ele era um pintor
muito adiantado para a época dele, que no futuro seria melhor vender esses quadros, por isso ele mantinha guardado. Então Van Gogh decidiu ir para Arles, que é uma cidade no sul da França, onde o sol é esplendoroso. Assim que ele chegou em Arles, ele alugou essa casa, essa pequenina casa que está aqui na direita, de Portas Verdes, a Casa Amarela, a famosa Casa Amarela. Até hoje ela ainda existe em Arles. Nessa Casa Amarela, ele formou seu ateliê na parte de baixo e ficou residindo na parte de cima. E ele começou a pintar feliz, e a gente repara que o amarelo é uma constante nessa pintura de Van Gogh. Ele sempre gostava do amarelo, os girassóis são amarelos, as paisagens dele sempre tinham muito amarelo, sempre eram amareladas, quase todas. Não podemos dizer todas porque tem pinturas onde o amarelo não aparece tão intensamente, mas aparece sempre. Então essa Casa Amarela foi o lugar onde ele ficou residindo em Arles. E ele passou a pintar, pintava muitos quadros, estava muito feliz, sempre enviando seus quadros para Theo e Theo enviando o pagamento para ele. Aquela mesada que ele enviava para Theo comprar tintas, pagar aluguel e se alimentar. E ele ficou muito feliz em Arles e decidiu que era o momento dele dar vida ao sonho dele, que era uma fraternidade de pintores. Então, nesse período, Theo Van Gogh, o seu irmão que trabalhava com arte em Paris, vendendo arte, financiava a obra de Paul Gauguin. Ele pagava para Paul Gauguin e Paul Gauguin enviava obras para ele, ele pegava essas obras e expunha na loja do tio, que ele tinha um espacinho moderno na loja do tio, e vendia. E Van Gogh falou, por que você não fala com Gauguin para ele vir morar aqui comigo, para a gente começar essa fraternidade? Só que Gauguin não era Van Gogh. Gauguin era uma pessoa menos altruísta que Van Gogh, era mais egoísta. Então, Gauguin não queria ir, mas foi. Chegando lá, eles começaram a ter muitas discussões acerca de método de pintura. Gauguin mudou totalmente o ritmo de vida de Van Gogh. Essa pintura aqui é chamada Quarto em Arles. Esse quadro estava no quarto de Gauguin. Foi uma das coisas que o Gauguin não gostou quando chegou lá. Paul Gauguin disse que as pinturas de Van Gogh estavam por toda a casa, então aquela casa não era deles. Não era dele, era sim de Van Gogh. O interessante que a gente observa nessa pintura aqui, só um apêndice, depois eu volto para a história de Gauguin, tá, gente? É que parece que Van Gogh pegou essa perspectiva a partir da objetiva de uma câmera fotográfica. Parece que ele olhou essa imagem da câmera fotográfica e pintou, mas a gente sabe que isso não é possível. Não existia ainda esse recurso naquela época. A fotografia ainda não estava tão desenvolvida. Então isso era um estilo dele. Mas voltando para Gauguin. Quando Gauguin chegou, ele começou a mudar o ritmo de vida de Van Gogh. Van Gogh tinha o hábito de gastar o dinheiro à vontade. Gauguin estabeleceu que esse dinheiro seria gasto parte com a comida, parte com aluguel, parte com material de pintura e parte com a diversão. E começou a mudar o ritmo de Van Gogh, de trabalhar. Van Gogh trabalhava dentro de casa, ele achou que Van Gogh trabalhava olhando a natureza. Então ele achou que Van Gogh deveria mudar, pintar mais dentro de casa. Van Gogh vinha de um regime longo de privações. Ele costumava pintar com muita tinta. Quando você olha uma tela de Van Gogh, tem 3 no museu, no MASP de São Paulo, que podemos ver. Quando se olha uma pintura de Van Gogh, você vê que a pintura é espessa, é um relevo de tinta. Às vezes ele espremia a tinta na tela. Então gastava muita tinta. Como o dinheiro que Theo mandava para ele, que Theo pagava para ele, não era um dinheiro muito alto, ele tinha que passar algumas privações com a alimentação para poder sustentar a pintura dele. E ele pintava muito, ele pintava com intensidade muito grande. Então Van Gogh, naquela opressão que ele passou a viver com Gauguin, eles tinham discussões que duravam muito tempo sobre técnicas de pintura, Van Gogh teve um problema nervoso, ele teve uma crise nervosa. E nessa crise nervosa, segundo Gauguin, ele saiu com uma navalha atrás de Gauguin, mas no final ele cortou o lóbulo da orelha. E Gauguin foi para um hotel e ele ficou na casa. Quando Gauguin chegou de manhã na casa, Van Gogh estava lá desmaiado entre o sangue. E ele chamou os médicos, Gauguin voltou para Paris e Van Gogh ficou no hospital.
Depois que ele melhorou, ele voltou para a Casa Amarela, mas a população de Arles não queria mais ele por lá. Então começou a fazer protestos e ele foi obrigado a deixar Arles. Ele se internou num asilo. Asilo naquela época era um lugar que abrigava pessoas doentes de qualquer espécie, inclusive doentes mentais. E ele ficou pintando nessas cidades. Em várias cidades ele ficou trabalhando pintando. Essa daqui é uma pintura chamada Campo de Trigo com Cipestre. Ele pintou depois desse acidente. Essa daqui também, Café com Terraço à Noite. E a gente repara que ele continuou com o mesmo dinamismo na pintura. Aqui a gente vê Laberceuce. É uma amiga era a esposa de um carteiro amigo dele. A gente vê o contorno na figura, a gente vê que ela tem uma cadeira que praticamente abraça ela. E a gente percebe também que Van Gogh colocava sempre uma mão por cima da outra, ou então escondia a mão quando fazia essas pinturas. Os girassóis que ele tanto pintou. A igreja de Auvers. E a última pintura que Van Gogh fez nesse período, em 1890, Campo de Trigo com Corvos. Dizem que quando ele foi fazer esta pintura, ele deu um tiro no peito. Por que ele deu esse tiro no peito? Ele estava muito aflito. Theo tinha casado. Theo tinha acabado de ter um filho. E Theo não vendia as obras dele. E o que ele ia fazer? Ele não tinha dinheiro para sobreviver e sabia que Theo, cuidando de uma criança, não ia sobrar dinheiro para mandar para ele. E ele estava muito aflito, muito angustiado com isso. E ele não podia vender as obras dele porque ele tinha um acordo verbal com Theo, que enviava tudo para Theo enquanto Theo mandava dinheiro. Ele não teria como sobreviver. Então, ele, nesse desespero, deu um tiro no peito. Theo foi chamado, chegou no meio da noite, encontrou ele na cama, sofrendo, e eles conversaram a noite inteira. Van Gogh morreu, foi feito o enterro de Theo, e naquele momento, Theo saiu desesperado daquele local para fazer uma exposição de Van Gogh. Começou a planejar essa exposição. Mas, tristemente, Theo também faleceu. Ele teve problemas e acabou falecendo. E, no final das contas, o que aconteceu? Essas pinturas ficaram todas no apartamento de Theo, ficaram com a viúva de Theo e com o filho de Theo. Esse menino cresceu, se formou engenheiro e um dia ele criou o Museu Van Gogh, onde estão hoje a maioria das obras de Van Gogh. Então, foi preservada, foi 3 vidas necessárias para preservar a beleza desta obra de um pintor que desejava imensamente servir à humanidade. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu vou pedir que vocês façam uma releitura da obra de Van Gogh. Vocês já sabem, né? Releitura é interpretar a obra da maneira que vocês conseguem. Fiquem com Deus e até a próxima.